Olá, bom dia. Que Deus abençoe seu dia, que Deus te dê graça, te dê força para você suportar aí esta semana, suportar as cargas que a vida às vezes oferece para a gente. Hoje eu quero falar algo para você que é importantíssimo na nossa vida. Nós não podemos imaginar que nós estamos sozinhos ou que nós podemos andar sozinhos. Nós somos dependentes da graça de Deus. Somos dependentes da graça, da misericórdia do Senhor. O tempo todo nós precisamos nos apegar, nós precisamos nos agarrar a Deus. Precisamos nos agarrar à força que o Senhor pode nos dar. Vocês viram que hoje eu pus uma plantinha aqui atrás? Homem para essas coisas de cenário é terrível, né? A gente nunca consegue. Mas eu estava vendo aquela parede ali, tinha um quadro, eu falei, eu vou pôr essa plantinha aqui atrás. E até que ficou bonitinho. Mas eu quero dividir com vocês. Primeiro mandar um abraço para o Idebrando, meu irmão. Deus te abençoe, viu, Yudi? E eu quero dividir com vocês primeiro um texto que está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10. Olha só. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Olha o que Paulo está escrevendo. Que eles estiveram embaixo da nuvem, que eles estiveram no mar, né, está referindo aqui ao Mar Vermelho, né, a abertura do Mar Vermelho. E ele fala, e eles beberam de uma mesma bebida que espiritual. E ele fala assim, olha, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Nós vamos falar sobre essa pedra, sobre a rocha que acompanhava toda a congregação de Israel. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais por idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação nenhuma, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Que texto, hein? O Paulo aqui está escrevendo aos Coríntios, e ele está falando para eles o seguinte: primeiro, não abusa falando que a tentação é forte, que a gente tem muito essa coisa, né? Mas a tentação é muito forte. Então, Deus não nos dá uma tentação maior do que aquela que a gente pode suportar. Então nós não podemos colocar nossa desculpa nas outras coisas, nas tentações ou nos outros, porque se nós quisermos, nós venceremos as tentações. Por maior que elas sejam, elas vêm no tamanho que a gente possa suportar. É isso que Paulo está escrevendo aqui. Mas Paulo, ele fala também sobre a questão da serpente, que eu sempre falo quando Jesus ele encontra Nicodemos, e ele fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado.
E aí ele está falando daquela serpente, fazendo uma alusão a quando ele também é levantado no deserto, pregado na cruz, para que todo aquele que olhe para ele não pereça, né? É uma conversa que ele está tendo com Nicodemos. Nós já falamos sobre isso. Mas é interessante porque Paulo ele fala aqui de uma rocha, a rocha que acompanhava a congregação de Israel, e dessa rocha eles beberam uma bebida espiritual, uma água espiritual que eles beberam dessa rocha. Então eu queria voltar com vocês lá atrás, no Antigo Testamento, na história do Êxodo, para que a gente pudesse entender o que Paulo está falando, e no final tem uma mensagem poderosa para você, viu, mano? Olha, no livro de Êxodo, na jornada, no capítulo 17, tem a jornada do deserto de Sim. O que fala aqui é o seguinte, que depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para beber. Então eles saíram e foram para o deserto de Sim, e ali não tinha água para eles beberem. E então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: o que farei a este povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Eles saíram do deserto de Sim rumo a Refidim, né? Eles tinham acabado aqui de atravessar o Mar Vermelho, tinha ficado um tempo no Monte Sinai, né? Deus já havia mandado para eles o maná, eles estavam indo em direção ao Monte Sinai, e Deus tinha mandado para eles ali já um maná. Eles já tinham provado alguns milagres, mas eles tiveram sede e não tinha água, e eles então contenderam contra Moisés. Eles foram falar contra Moisés, e Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor então falou para Moisés, falou: olha, você vai pegar a sua vara, aquela vara mesmo que feriu o rio, e você vai ferir a rocha, e quando você bater na rocha, a rocha vai dar água. E aconteceu isso daí. Depois, quando Moisés faz o que Deus tinha mandado para ele, fala que: eis que estarei ali sobre a rocha em Horebe, tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés fez assim diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, que quer dizer tentação e contenda. Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, que tentaram, dizendo: porque o Senhor nos tirou do deserto. E ali verteu água, e o povo bebeu água. Mas acontece o seguinte, que Deus falou para Moisés: pega a vara e fere a rocha, a mesma vara que você feriu o rio. Na verdade tem aí uma discussão, porque a vara que feriu o rio estava na mão de Arão quando feriu o rio, né? Mas é aquela mesma vara que eles levantaram diante de Faraó e vieram rãs, a mesma vara que transformou aquele pó em piolho, a mesma água, a mesma vara que feriu o rio as águas do rio fizeram em sangue. E Moisés, quando levantou a vara em direção ao Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu. Enfim, Deus falou: você vai pegar aquela vara e vai bater na rocha, vai ferir a rocha, e eu estarei sobre ela em Horebe, sobre ela no deserto, né? E Moisés então fere a rocha, e daquela rocha verteu água, e aquele povo bebeu da água. E aí Paulo fala assim: pô, mas a rocha eles beberam de uma bebida espiritual. É que na verdade o povo ali não estava entendendo ainda que Deus estava oferecendo para eles algo muito maior, né? Muito maior. É lógico que eles tinham razão de estar, pô, eles estão com sede, não tem água, eles murmuraram contra Moisés. A grande questão é que eles não entenderam que Deus falava com eles de uma forma espiritual.
né? E que a gente vai entender isso aqui, né? Mas a questão foi que Moisés feriu a rocha e a rocha verteu água. E o que aconteceu? Eles seguiram viagem, continuaram, foram para o deserto, foram para o Monte Sinai e lá ficaram. E depois de um tempo eles saíram, depois de quase 2 anos, eles saíram de novo do Sinai. E ali Moisés pediu para que 12 deles fossem até a terra de Canaã, espiassem a terra para ver a promessa e voltar para contar, né? E foi aí que foi a maior derrocada deles, porque muitos deles vieram e não acreditaram ou não confiaram em Deus. Eles viram lá gigante, viram cidades fortificadas, e ali eles voltaram e falaram: nós não vamos conseguir alcançar a promessa, porque o povo de lá é muito forte. E, enfim, ficaram com muito medo. E eu estou resumindo porque o que eu quero chegar, na verdade, é na segunda vez que Moisés fere a rocha. E eles então caminharam pelo deserto, e Deus falou para Moisés, falou: essa geração, por causa da incredulidade deles, essa geração não vai entrar na terra prometida. Essa geração ela vai perambular no deserto, e eu vou fazer nascer uma nova geração, os descendentes deles é que entrarão na terra prometida. E aí por isso eles ficaram uns 40 anos no deserto, perambulando no deserto. Então, depois desse tempo que eles saíram daqui, ficaram no Sinai, e aí Moisés pediu para que eles fossem visitar a terra e espiar a terra, dali passaram 38 anos, eles andando pelo deserto, e aí um dia chegaram no mesmo ponto de onde Moisés tinha pedido para eles espiar a terra. Tá? Então agora eu quero abrir com vocês em Números, capítulo 20, olha só, Números capítulo 20, fala assim: olha, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Miriam morreu ali foi sepultada. Miriam é irmã de Moisés. Não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Arão era também irmão de Moisés. E o povo contendeu com Moisés e falou, dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Você vê que agora aqui, aquela primeira vez fala assim: antes nós tivéssemos ficado no Egito. Agora fala: antes a gente tivesse expirado, tivesse morrido, quando morreu os nossos irmãos, né? O que eles estão falando aqui? Essa geração já é uma outra geração, não é aquela mesma geração da primeira rocha. Agora nasce uma geração que eles sabiam de tudo que havia acontecido, né? E aqui já fazia 40 anos que eles tinham saído do Egito. Aqui eles já tinham perambulado pelo deserto durante 38 anos, andando, e voltaram para o mesmo lugar de onde Moisés tinha pedido para os espias e verificar se a promessa era verdade ou não. E aí então, quando eles voltam para esse lugar, novamente eles têm sede, e novamente eles pedem água. E eles falam: por que nos trouxesse o Senhor a este deserto para que morramos ali, nós e nossos animais? Por que fizesse subir do Egito para nos trazer a um lugar tão mau, lugar não de semente, não de figos, não de vides, nem de romãs e nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara, junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os teus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e dará a beber a congregação aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim para santificar-me diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Não sei se vocês perceberam, mas na primeira vez Deus falou: fere a rocha, e Moisés foi e feriu a rocha. Agora foi diferente.
Desta vez, o que Deus falou para Moisés, falou, vai lá e fala à rocha, e dela sairá água. E aí Moisés não obedeceu ao Senhor. Talvez ele tivesse tido tanta fé naquela vara, porque, repito, foi a mesma vara que abriu o Mar Vermelho, foi a vara que transformou o pó em piolho, foi a vara que eles levantaram e subiram rãs do Egito. Sabe, já tinha feito a vara que se fez cobra na frente de Faraó. Né? E talvez Moisés tinha colocado a confiança dele tanto naquela vara, que quando Deus agora fala para ele, vai e fala a rocha, não pediu para ele ferir a rocha, Moisés estava irritado, Moisés estava nervoso. E olha que Moisés, a Bíblia fala que ele era um homem muito manso. Moisés era um cara calmo, um homem realmente controlado. Mas ali ele estava muito nervoso, ele estava irritado com a incredulidade do povo, porque eles já tinham visto muitas coisas acontecerem, inclusive os pais deles, os irmãos mais velhos, morrerem no deserto por falta de fé. E Moisés, então, muito irritado, muito nervoso com eles, chegou para ele e desobedeceu a Deus. Ao invés dele falar para a rocha e glorificar a Deus, porque o povo ia ver que só pela palavra a rocha ia verter água, Moisés preferiu ir lá nervoso, ele bateu na rocha 2 vezes, porque o texto fala que ele feriu a rocha 2 vezes. E mesmo assim verteu água. Ou seja, Deus não deixou de atender a congregação, não deixou de atender o povo. Porém, Moisés fez de forma errada, né? Moisés estava irritado com o povo e ele deixou de glorificar a Deus. O que Deus queria? Queria que ele mostrasse ao povo que o poder não estava naquela vara. Queria que ele mostrasse ao povo que Deus ia sustentar o povo. O que Deus queria ali é que Moisés mostrasse que o povo poderia contar com ele, que ele estava disposto. Então Deus falou, eu vou estar sobre a rocha novamente. Então olha, vai lá, fala a rocha, e dela vai verter água. E Moisés, irritado, vai lá e fere a rocha. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Jesus, ele foi ferido. Jesus é a nossa rocha, né? Paulo escreveu ali, depois eu vou voltar naquele texto lá. Mas Paulo fala que a rocha, eles beberam dessa bebida espiritual que os acompanhava, que era a rocha, e a rocha era Cristo. Nós já ferimos Cristo uma vez, quando ele foi crucificado na cruz. Quando ele foi crucificado, né? Crucificado na cruz, crucificado, né? Mas quando ele foi crucificado, ele já foi ferido. E agora, nós não precisamos mais feri-lo novamente. E o que tem acontecido é que muitas vezes a gente abusa disso e quer ferir a rocha a segunda vez. A gente quer ferir a Cristo por mais uma vez. E na verdade o que nós precisamos é só falar a Ele. Ele está vivo, Ele nos ouve, que nós vamos ver aqui no texto de João que ele fala isso. Então agora nós não precisamos ferir a rocha a segunda vez. Nós não precisamos mais ferir a rocha. A rocha é esta bebida espiritual que Deus nos oferece, que é Cristo Jesus. Né? E a consequência disso a gente vai ver que está logo adiante no capítulo 27. Olha só, Moisés ele leva o povo até a divisa ali, até onde ele ia alcançar a terra prometida, e Deus fala para ele, daqui você não vai passar. Eu não vou ler Deuteronômio 34 porque eu não consigo ler, toda vez eu choro, que é onde Deus manda Moisés subir no Monte Nebo, olhar a terra prometida, e ali Moisés morre. Mas o que eu quero ler com você é um texto onde Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Por quê? Porque ele deixou de glorificar a Deus através da rocha. Porque ele fez com que o nome de Deus não fosse glorificado através da rocha. Né? Quando ele bate a vara na rocha, ele deixa de glorificar Deus, ele deixa de falar para a congregação, olha, é Deus que vai sustentar vocês, contem com Ele sempre. Mas ele não fez isso. E aí aconteceu isso aqui, ó. Depois disse o Senhor a Moisés, sobe este monte Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou o Senhor a Moisés,
O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Olha o coração de Moisés, meus amados. Aqui Deus está falando para ele, ó, você vai subir no monte, vai olhar, e ali eu vou te recolher, porque você foi rebelde, porque você deixou de glorificar o meu nome diante do povo. Então você não vai entrar na terra prometida. De reclamar, eu apertei aqui porque tocou meu celular bem na hora aqui. Então Moisés, ao invés dele reclamar, ao invés dele brigar, ao invés dele murmurar, o que ele fez? Ele pediu para Deus levantar alguém que conduzisse o povo, porque falou, esse povo não vai conseguir entrar. O Senhor dos espíritos, toda a carne, põe um homem sobre essa congregação, ou seja, levanta alguém, eleja alguém que saia diante deles, e que entre também diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. Então Moisés, apesar de tudo, apesar daquele povo ter feito ele pecar, né, Moisés deixou de entrar na terra prometida por causa do povo. O povo deixou ele nervoso, né? Se a gente pegar Salmo, quer ver, tem um Salmo 106 que fala isso, que Moisés, irritado, deixou de alcançar a bênção por causa do povo, porque o povo irritou ele. Deixa eu achar aqui, ó, Salmo 106, no versículo 32, fala assim, olha, indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Então olha só, Moisés estava nessa situação porque o povo tinha irritado ele, porque o povo tinha deixado ele nervoso. E mesmo ele sendo condenado ali, vamos dizer, por causa do povo, ele pediu pelo povo, ele pediu para que Deus pudesse levantar alguém que pudesse conduzir o povo. Por quê? Porque ele sabia que o povo não ia andar sozinho, porque ele sabia que o povo não tinha condição de entrar na terra prometida se eles não tivessem um líder sobre eles. Foi aí que Deus levanta Josué, e Josué então pega o povo a partir dali, a partir da morte de Moisés, e atravessa o Jordão e toma posse da terra prometida, né? Tudo isso eu estou falando para vocês porque eu tenho uma mensagem para o seu coração. Se você pegar o Evangelho de João, no capítulo 14, que é quando Jesus ele fala que na casa de Deus tem muitas moradas, para eles confiarem em Deus, ele está falando isso. Ele também fala assim, ó, na verdade vos digo, 14, 12, eu vou ler a partir do 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado em mim. Então agora, olha, lembra que Deus falou para Moisés? Vai e fala a rocha. E Moisés foi e feriu a rocha. Jesus está falando aqui, olha, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado em mim. Se você pegar o que Deus falou com Moisés ali, ele fala justamente isso, porque você não glorificou o meu nome diante do povo, né? Ele fala o seguinte, ó, por quanto foste rebelde no deserto da contenda, das águas de Meribá, né? Ele fala o seguinte, ó, você não santificou o meu nome. Olha só, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus seguidores. Depois, olha só o que ele fala também aqui, quando ele fala para Moisés, porquanto não crestes em mim para santificar-me diante dos filhos de Israel. Ou seja, Moisés, ele perdeu a bênção porque ele não glorificou, ele não santificou o nome do Senhor diante da congregação. E agora então, olha o que Jesus fala, tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então agora nós não precisamos ferir a rocha a segunda vez. A rocha já foi ferida, já foi crucificada. Agora nós só precisamos falar a rocha. Nós não devemos mais ferir a rocha. E seguindo fala assim, ó, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes,
guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vocês perceberam a semelhança? Assim como Moisés teve o cuidado com aquele povo, apesar dele ter sido condenado por causa do povo, ele pediu para Deus, ele rogou a Deus para colocar alguém para conduzir o povo até atravessar o Jordão. E Jesus agora, apesar de ter sido condenado por nossa culpa, apesar de ter levado sobre si os nossos pecados, os nossos erros, apesar dele ter passado tudo o que passou por causa de nós, ele roga ao Pai, ele manda para nós um novo Consolador, que é o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem, o mundo do pecado. E ele fala: eu não vos deixarei órfãos. Por quê? Porque ele sabe que nós não somos capazes de caminhar sozinhos. Porque ele sabe que nós somos incapazes de permanecer firme na fé se depender só de nós. Mas Jesus aqui, ele sabendo disso, assim como Moisés sabia que o povo não ia ter condição, não ia ter fé suficiente para atingir a terra prometida, aqui também Jesus, ele já sabia disso. E aí então, apesar da gente ter sido culpado de tudo isso, ele roga a Deus e vem então o Espírito Santo. Jesus manda o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, é o nosso Consolador, é aquele que não nos deixa órfão, e é aquele que nos conduz rumo à salvação. Então, o que eu falei no começo é o seguinte: nós não temos condições de caminhar sozinhos. Nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes da graça de Deus. Nós precisamos reconhecer que se for pelo nosso próprio esforço, pelas nossas ações, pela nossa atitude, nós jamais conseguiremos atingir a promessa, conseguiremos tomar posse da nossa herança, que é a vida eterna. Então nós somos dependentes de Deus e nós precisamos reconhecer isso. Para encerrar, eu quero voltar no primeiro texto que nós lemos lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, porque agora fica mais fácil entender. Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés e na nuvem, e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos da bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A rocha que Moisés feriu era Cristo, e a rocha que Moisés feriu a segunda vez também era Cristo. Não se fere a rocha a segunda vez. A segunda vez só precisamos falar com ela. Por isso que Jesus falou: tudo que pedirdes em meu nome. Por isso que quando a gente ora, a gente sempre fala em nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que a gente pede e que as coisas vão acontecer. E aí então Paulo aqui fala que a rocha espiritual que o seguiam, que era Cristo, e a rocha que está conosco até hoje, tá? E ele fala assim: olha, que tudo isso veio como figura. Tudo aquilo que aconteceu no passado, porque o povo não tinha conhecimento, mas nós hoje temos a Bíblia e tudo está escrito para o conhecimento nosso. E tudo aquilo que aconteceu foi figura do que realmente está para acontecer. Tudo aquilo é como se fosse um sentido figurado, figurativo. Tá? Então, o que eu quero deixar para você, essa mensagem, é que nós somos dependentes de Deus. É que nós somos dependentes da graça de Deus, e que a rocha vive, a rocha é Cristo, e ela está viva, e esta rocha é que nos mantém de pé. Jesus, ele foi, mas ele enviou o Espírito Santo de Deus para nos conduzir rumo à salvação. Amém? Queria orar com você. Se puder, feche seus olhos, se não puder, com os olhos abertos, mas o importante é você levar seu coração ao céu e falar com Deus agora, nesse momento. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai. Agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor tem nos conduzido de maneira a nos levar para a salvação. Muitas vezes nós não merecemos, Pai, mas o Senhor é um Deus poderoso que nos conduz, Pai, rumo à eternidade. Então nós queríamos te agradecer, Senhor, pelo teu Santo Espírito. E assim como Moisés foi condenado por causa do erro do povo,
Assim Jesus também levou sobre si a condenação por causa dos nossos erros. Mas nós pedimos perdão por isso, Pai. E pedimos, tenha misericórdia da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, Pai, de todo mal. Pai, nos conduza à eternidade, que é o que importa. Senhor, nos conduza à salvação, que é o que importa, que é a promessa que o Senhor tem para nós. E nós reconhecemos, Pai, que nós seremos capazes de atingir essa condição de vida eterna somente pelo Teu Santo Espírito que nos conduz. Então, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia não se apartem de nós, para que possamos atingir esse objetivo, que é alcançar a vida eterna. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que esteve comigo aí ao vivo, tá? Ó, a Eliane Marinho, a Cileia, a Regina, o Wilde, daqui a Leonardo, da Arena Leonardo, né? O Fabiano Tiverraça, ô Fabiano, lá de Cajamar, Fabiano. Professor, Deus abençoe, viu? Bom dia para você, Deus te abençoe. A dona Sandra, o Marcelo José, que está sempre com a gente, Deus te abençoe, viu, Marcelo? O Mário Campos, pastor, sabe que é o pastor Mário Campos? Só pode ser, Deus abençoe também poderosamente. O Alex Queiroz, o evangelista Alex, profeta, boca do Altíssimo. A Odila Tavares, que pediu oração, com certeza, vamos orar sim, viu, amada? Deus te abençoe e possa te fortalecer, tá bom? A Carlinha, que Deus abençoe também, abençoe o Bento, o Gael, a Suzana Almeida, a pastor Suzana, que Deus te abençoe, a Helena, que Deus abençoe também, o Vanderlei Ferreira, o primo, Vanderlei, Deus te abençoe poderosamente, o Osmar Correia, Deus te abençoe, Osmar, abençoe sua casa, a Gi, Deus abençoe você, viu, Gi? Todos, o Kleber Rodrigues, que Deus te abençoe também, enfim, todo o pessoal que esteve com a gente, tá? Que Deus abençoe vocês poderosamente e tenho aí a semana de vitórias. E semana que vem, terça-feira, se Deus quiser, no horário certo, terça que vem, hoje eu comecei era 8h10, mas terça que vem, na hora exata, nós começaremos, se Deus quiser, tá? Até lá, e que Deus abençoe você poderosamente.